Existe uma diferença silenciosa entre quem vive no caos e quem organiza a própria vida sem que ninguém perceba. A maioria das pessoas tenta mudar fazendo barulho. Posta, anuncia, promete, começa e para. Mas a verdadeira transformação acontece em silêncio. E segundo Carl Jung, enquanto você não organiza o que está dentro, o que está fora continuará desorganizado. Talvez o problema da sua vida não seja falta de esforço, talvez seja falta de integração. Neste vídeo, você vai conhecer 10 regras psicológicas profundas que poucas pessoas aplicam, mas que podem mudar completamente a forma como você vive. Organizar a própria vida raramente é um ato visível. Não costuma gerar aplausos, reconhecimento ou validação externa. Trata-se de um movimento silencioso, quase imperceptível aos olhos alheios, mas profundamente transformador para quem o vive. É um processo de alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Um ajuste delicado entre o consciente e aquilo que opera nas camadas mais profundas da psique. Enquanto muitos se dedicam a sustentar imagens de força, sucesso ou estabilidade emocional, o verdadeiro trabalho acontece em território interno. Ele exige honestidade, exige disposição para reconhecer incoerências, enfrentar dispersões mentais e assumir responsabilidade pela própria desordem. Porque na maioria das vezes, uma vida externamente caótica não é causa, mas consequência de uma mente fragmentada. A desorganização cotidiana costuma revelar conflitos internos não resolvidos, decisões tomadas sob impulso e uma atenção constantemente sequestrada por estímulos externos. Em contraste, quando alguém começa a organizar sua vida de maneira silenciosa, algo mais estrutural se modifica. Surge clareza, surge método, surge uma firmeza que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma integração progressiva da própria psique. Não há necessidade de anunciar mudanças quando elas são reais. O impulso de provar transformação frequentemente denuncia que ela ainda não se consolidou. A verdadeira reorganização não busca convencer, ela reestrutura prioridades, reduz excessos, elimina distrações internas, corrige desperdícios emocionais. Quando o foco deixa de ser a imagem projetada e passa a ser a base invisível que sustenta a rotina, a experiência de vida começa a se alinhar. Não porque o mundo se tornou mais previsível, mas porque a mente deixou de alimentar o próprio ruído. A ação passa a ser deliberada, a observação substitui a reatividade, a escolha ganha espaço onde antes havia automatismo. Aprender a dizer não torna-se parte desse processo, não apenas aos outros, mas aos próprios padrões que mantêm a desordem mental, emocional, financeira ou espiritual. Organizar a vida, nesse sentido, não é habilidade inata, é uma decisão consciente sustentada por constância e discernimento. Viver de forma ordenada implica abandonar a pressa como estilo de existência. Implica reconhecer que o verdadeiro controle não reside nos acontecimentos externos, mas na estrutura interna que construímos para enfrentá-los. E essa estrutura não se ergue sobre impulsos passageiros, mas sobre princípios sólidos. Assumir esse compromisso silencioso com a própria evolução é um dos atos mais exigentes que alguém pode realizar. Se essa reflexão já ressoa em você, inscreva-se no Psicologicamente e compartilhe nos comentários. Eu escolho organizar minha mente, porque toda reorganização externa começa por uma decisão interna. 1. Organizar a própria vida como processo de individuação. Na perspectiva da psicologia analítica de Carl Jung, organizar a vida ultrapassa qualquer noção superficial de produtividade ou eficiência. Trata-se de um movimento mais profundo, o caminho da individuação. Individuar-se não significa parecer alguém equilibrado, mas tornar-se quem se é, em essência. Esse processo envolve integrar conteúdos conscientes e inconscientes da psique,
reconhecendo aspectos negligenciados da própria história, medos ignorados, contradições internas, feridas não elaboradas e potenciais ainda não desenvolvidos. Organizar a vida, sob essa ótica, não consiste em aperfeiçoar a aparência externa, mas em assumir um compromisso radical com a verdade interior. Significa trazer à consciência padrões automáticos, crenças limitantes e complexos emocionais que operam nas sombras, influenciando decisões sem que percebamos. Esse movimento exige coragem e lucidez, porque ao iluminar aquilo que estava reprimido, o indivíduo deixa de ser governado por conteúdos inconscientes e começa a construir uma estrutura psíquica mais integrada. E é dessa integração que nasce uma organização genuína, sustentada não por esforço artificial, mas por coerência interna. Quando Carl Jung falava sobre tornar-se quem se é, não estava se referindo a uma construção de imagem ou a um ideal de desempenho pessoal. Não se tratava de aparentar equilíbrio ou segurança diante dos outros, mas de assumir a responsabilidade de trilhar o próprio caminho com autenticidade, mesmo quando isso implicasse desapontar expectativas externas. Essa autenticidade exige uma ruptura silenciosa com padrões herdados, papéis sociais internalizados e versões de si mesmo criadas para agradar. A desordem exterior, muitas vezes, não é a origem do sofrimento, mas o sintoma de algo que perdeu coerência internamente. Quando existe conflito psíquico, a rotina se torna pesada, as decisões se embaralham e os relacionamentos passam a refletir tensões que ainda não foram compreendidas. Organizar a vida, sob essa perspectiva, não começa com ferramentas externas ou sistemas de produtividade. Começa com escuta. Uma escuta que não se dirige ao ruído do mundo, mas à própria interioridade. Silenciar estímulos constantes para reconhecer o que está desalinhado exige maturidade e disposição para confrontar desconfortos. Esse movimento é, em essência, um convite para que o self, essa totalidade psíquica que integra ego, sombra, arquétipos e inconsciente coletivo, encontre espaço para emergir. Trata-se de um processo naturalmente discreto. Não é performático. Não busca validação. Enquanto muitos se concentram em parecer bem-sucedidos ou emocionalmente estáveis, quem percorre o caminho da individuação está envolvido em uma reorganização muito mais profunda, a do próprio mundo interno. Essa ordem interior não se confunde com rigidez. Não é controle obsessivo, mas estrutura. Não é perfeccionismo, mas clareza de direção. É uma vida conduzida por sentido e não por aparência. Ao integrar conscientemente os diferentes aspectos da própria história e personalidade, o indivíduo deixa de tentar dominar circunstâncias externas e passa a exercer domínio sobre si mesmo. Organizar a própria vida, portanto, é um gesto psicológico e também espiritual. Implica interromper o padrão automático de reação e escolher responder a partir de um centro mais estável. Significa viver com intenção, assumir responsabilidade pelas próprias escolhas e abandonar gradualmente a busca por aprovação em favor da coerência interna. É essa coerência que transforma organização em plenitude. 2. O caos externo como reflexo da desordem psíquica. Na psicologia profunda, o mundo externo frequentemente atua como espelho. Conflitos recorrentes, relações instáveis, ciclos de autossabotagem ou procrastinação raramente são apenas fruto do acaso. Muitas vezes, são manifestações visíveis de conteúdos internos que permaneceram inconscientes. Jung formulou essa ideia de maneira direta ao afirmar que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos tende a se apresentar como destino. O que evitamos reconhecer internamente não desaparece, desloca-se para a sombra. E a sombra, esse conjunto de aspectos rejeitados ou excluídos da consciência, continua operando, influenciando decisões e percepções. Quando negamos partes essenciais de quem somos para nos adaptar
agradar ou sobreviver emocionalmente, produzimos uma cisão interna. Essa divisão gera um ruído psíquico contínuo. Com o tempo, a fragmentação compromete a clareza. A mente perde eixo. As escolhas passam a ser moldadas por medos não reconhecidos, por padrões herdados ou por impulsos que não foram examinados. Nesse estado, a vida é vivida de forma reativa. Responde-se ao mundo a partir de automatismos. Ansiedades ganham força. Repetições inconscientes se tornam padrão. O caos externo, então, não é causa primária, mas reflexo de uma desordem que já existia internamente. Reconhecer esse mecanismo não significa assumir culpa por tudo o que acontece, mas recuperar responsabilidade sobre aquilo que pode ser transformado. A própria estrutura psíquica. Ao integrar conteúdos antes reprimidos, a percepção se reorganiza, e quando a percepção muda, a forma de agir também se transforma. A ordem verdadeira, nesse contexto, não é imposta ao mundo. Ela emerge de uma mente menos fragmentada e mais consciente de suas próprias sombras. A sensação de que a vida está fora de controle muitas vezes nasce da perda de contato com algo mais profundo, a própria totalidade. Quando nos afastamos do centro da nossa experiência interior, o mundo parece excessivo, imprevisível ou pesado. No entanto, o que chamamos de desordem externa costuma ser a expressão visível de um desalinhamento interno ainda não reconhecido. Por isso, organizar a vida apenas no plano externo, limpar ambientes, estruturar rotinas, estabelecer metas, pode gerar uma impressão momentânea de estabilidade, mas não resolve o conflito de fundo. Se o caos interno não é acolhido e compreendido, ele reaparece sob novas formas. A verdadeira organização começa quando nos dispomos a escutar o que foi silenciado, dores que foram adiadas, verdades que evitamos admitir, desejos reprimidos para manter aparências, medos que aprendemos a ignorar. Enquanto essas partes permanecem à margem da consciência, continuam influenciando escolhas e reações. Dar voz a elas não é fragilizar-se, é iniciar um processo de reconciliação. A ordem que surge dessa reconciliação não é imposta, ela se constrói gradualmente a partir da integração. Nesse sentido, o caos deixa de ser visto apenas como obstáculo e passa a ser compreendido como sinal. Ele indica onde há fragmentação, convida à introspecção, sugere que algo precisa ser reintegrado. Quando a sombra é acolhida com honestidade, sem dramatização, sem fuga, mudanças concretas começam a ocorrer. A realidade externa se reorganiza na medida em que a estrutura interna se torna mais coesa. A ordem deixa de ser uma tentativa de controle e passa a ser expressão de harmonia. 3. Começar o dia com presença como contato com o self. Iniciar o dia com presença não é apenas uma prática de bem-estar ou produtividade. É um gesto simbólico de retorno ao próprio centro. Na psicologia analítica de Carl Jung, o self representa o núcleo organizador da psique, a totalidade que integra consciente e inconsciente. Enquanto o ego se ocupa das demandas externas e das pressões sociais, o self permanece como referência interna de sentido. Ele orienta o processo de individuação, ainda que de forma discreta. Quando, ao acordar, mergulhamos imediatamente na velocidade do mundo, notificações, tarefas, compromissos, reforçamos a fragmentação psíquica. A atenção se dispersa antes mesmo de termos estabelecido contato com o que sentimos. Escolher alguns minutos de silêncio ao despertar é um gesto simples, mas significativo. Não se trata de ritualizar a rotina de forma rígida, mas de criar um intervalo entre o sono e o ruído externo. Esse intervalo funciona como um espaço de escuta. O exemplo de alguém que, antes de enfrentar o trânsito ou as exigências do trabalho, senta-se na varanda, observa o amanhecer, respira com atenção e escreve algumas linhas em um caderno. Ilustra essa prática. Mais do que um hábito saudável, é um ritual de alinhamento, um retorno diário ao eixo. Essa imagem tem força arquetípica,
o indivíduo que se recolhe para ouvir a própria voz antes de se expor ao mundo. A psicologia junguiana reconhece nessa escuta um caminho de integração. O self não se impõe com intensidade, ele se manifesta de forma sutil, através de intuições, sensações e percepções que só se tornam claras quando a mente está aquietada. Esse contato não exige longos períodos de meditação. Às vezes, alguns minutos são suficientes para alterar a qualidade do dia. A diferença não está na duração, mas na intenção. Um início vivido com presença cria um eixo interno. E quando há eixo, as circunstâncias externas deixam de determinar completamente o ritmo da experiência. Jung sustentava que a transformação ocorre quando deixamos de ser conduzidos exclusivamente por pressões externas e passamos a responder ao chamado interno do self. Esse chamado raramente é ruidoso, mas, quando é ouvido, reorienta a vida de forma profunda e consistente. 4. Reduzir distrações é proteger a conexão com o inconsciente. Começar o dia com presença é mais do que um recurso técnico. É um compromisso com o despertar gradual da consciência. Ao escolher iniciar a jornada diária a partir do silêncio, declara-se, ainda que de forma discreta, que a própria vida será conduzida de dentro para fora, não por pressões imediatas, mas por clareza e propósito. Esse compromisso se torna ainda mais relevante em um tempo marcado pelo excesso de estímulo. Notificações constantes, redes sociais, fluxos intermináveis de informação. O que parece natural no cotidiano contemporâneo carrega um custo pouco percebido: a erosão da interioridade. A atenção fragmentada torna-se padrão, e com ela, a sensação difusa de cansaço e dispersão. Carl Jung enfatizava que o contato com o inconsciente exige receptividade. Não é possível ouvir o que é sutil em meio ao ruído permanente. O inconsciente não compete com estímulos externos. Ele se manifesta quando há espaço. Cada distração aceita sem reflexão reforça o distanciamento de si mesmo. Ao alternar tarefas de forma automática, ao buscar constantemente novos estímulos, reduzimos o intervalo necessário para que conteúdos internos possam emergir. O self, essa totalidade que integra as diversas dimensões da psique, não se revela sob pressão. Ele se manifesta no recolhimento. Reduzir distrações, portanto, não implica rejeitar o mundo ou negar o progresso. Trata-se de estabelecer uma relação mais consciente com o que se consome. Ao silenciar notificações, selecionar conteúdos e limitar o excesso de informações, cria-se um ambiente interno mais propício à escuta. A intuição, função psicológica valorizada por Jung, não prospera em meio à agitação contínua. Ela requer quietude. Em momentos de pausa, ideias ganham contorno, símbolos tornam-se compreensíveis, emoções antes difusas podem ser reconhecidas. O silêncio não é ausência, é espaço fértil. A vida moderna tende a nos manter em estado de estimulação constante. Esse estado dificulta o contato com conteúdos mais profundos e aumenta a vulnerabilidade a padrões inconscientes. Quanto maior a dispersão, maior a probabilidade de repetirmos escolhas automáticas. Reduzir distrações é, nesse sentido, um ato de reconquista do próprio centro. Não se trata apenas de eficiência, mas de integridade psíquica. Proteger a atenção é preservar o acesso ao que é essencial. Criar momentos de pausa deixa de ser luxo e passa a ser condição para qualquer processo genuíno de transformação. 5. O supérfluo como sombra disfarçada. Sob a ótica da psicologia analítica, aquilo que chamamos de supérfluo nem sempre é apenas excesso material. Muitas vezes, ele representa a manifestação indireta da sombra, o conjunto de aspectos que preferimos não reconhecer em nós mesmos. Ao acumular objetos, compromissos ou relações que já perderam sentido, frequentemente buscamos preencher algo que permanece indefinido internamente. O acúmulo pode funcionar como compensação para um vazio não elaborado. Não se trata apenas de possuir mais,
mas de evitar o confronto com aquilo que falta. A sombra não integrada tende a se expressar de maneira indireta. Quando não reconhecemos nossas inseguranças, carências ou medos, eles encontram formas alternativas de se manifestar. O excesso pode ser uma dessas formas. Questionar o que é realmente essencial implica perguntar a si mesmo por que determinadas coisas são mantidas. Nem sempre o apego está ligado à utilidade objetiva. Muitas vezes, ele se vincula a necessidades emocionais não examinadas. Ao reduzir o supérfluo, não estamos apenas simplificando o ambiente externo, estamos removendo camadas que obscurecem o contato com o self. Esse processo exige discernimento. Assim como o alquimista separa o que é valioso daquilo que é impuro, o indivíduo impuro precisa distinguir o que é expressão autêntica de desejo daquilo que é compensação inconsciente. Eliminar excessos não significa empobrecimento. Pode significar refinamento. Ao liberar energia antes dispersa em acúmulos desnecessários, abre-se espaço para maior clareza e autenticidade. O enfrentamento do vazio não é confortável. No entanto, é a partir dele que se torna possível reorganizar a própria vida de maneira mais coerente. A simplificação externa, quando acompanhada de consciência, torna-se um reflexo de integração interna. O excesso que à primeira vista parece conforto, muitas vezes encobre um movimento de fuga. Aquilo que acumulamos, compromissos, objetos, responsabilidades, imagens, pode funcionar como uma tentativa silenciosa de não encarar o que permanece mal resolvido dentro de nós. Carl Jung advertia que tudo o que não é integrado à psique continua atuando nas sombras. O que permanece inconsciente não desaparece, apenas passa a nos influenciar de maneira indireta. O consumo irrefletido, a agenda permanentemente lotada, a necessidade de estar sempre ocupado ou de sustentar determinadas aparências não surgem ao acaso. São sinais de uma interioridade que tenta preencher externamente aquilo que ainda não foi acolhido internamente. A busca constante por mais reconhecimento, mais validação, mais distração, pode ser, em muitos casos, uma forma de anestesiar o desconforto diante da própria incompletude. No entanto, a maturidade psicológica não se constrói pelo acúmulo, mas pela capacidade de esvaziamento consciente. Questionar o que é supérfluo não é um gesto trivial, é um exercício de discernimento. Significa interromper o movimento automático de adicionar e começar a examinar o que realmente sustenta sentido. Nesse momento, deixamos de procurar no mundo respostas prontas para conflitos internos e passamos a escutar o que o excesso revela sobre nós. Sempre que acumulamos o que não é essencial, interpondo camadas entre o ego e o self, dificultamos o fluxo da transformação. Essas camadas podem ser materiais, emocionais ou simbólicas. Refinar a psique torna-se, então, um processo de depuração. Assim como na metáfora alquímica, é preciso distinguir o que é expressão autêntica de desejo daquilo que é sombra disfarçada. Cada objeto mantido por apego inconsciente, cada obrigação aceita por medo de desaprovação, cada padrão repetido sem reflexão carrega energia psíquica retida. Ao liberar o supérfluo, não apenas reorganizamos o ambiente, resgatamos partes de nós que estavam soterradas sob expectativas externas e vazios não elaborados. Viver com menos nesse contexto não é empobrecer-se, é integrar-se, é permitir que o entorno reflita de maneira mais fiel a própria verdade interior. E essa coerência não pode ser comprada ou simulada, ela emerge de uma relação mais honesta consigo mesmo. 6. Limites saudáveis como expressão de um ego estruturado. Na psicologia analítica, o ego não ocupa o papel de antagonista. Ele é o centro da consciência, responsável por organizar a experiência e possibilitar a orientação no mundo. Contudo, para exercer essa função de maneira equilibrada, precisa estar estruturado e alinhado com a autenticidade.
Uma das manifestações mais claras de um ego amadurecido é a capacidade de estabelecer limites. Dizer não com serenidade não é um gesto de rejeição, mas de afirmação. Trata-se de reconhecer o próprio valor e proteger o espaço psíquico necessário para que o processo de individuação se desenvolva. Muitas vezes, limites são confundidos com egoísmo. No entanto, a ausência de limites revela fragilidade. Um ego enfraquecido tende a buscar validação constante, teme desagradar e se adapta excessivamente às expectativas externas. Nesse movimento, torna-se permeável demais, permitindo que vontades alheias se sobreponham às próprias. Essa permeabilidade excessiva fragmenta a psique. Quando alguém diz sim externamente enquanto internamente sente resistência, instala-se uma dissonância. A longo prazo, essa incoerência gera ressentimento, desgaste e sensação de perda de si. Estabelecer limites não significa endurecer-se, mas definir fronteiras claras entre o que pertence ao próprio caminho e o que pertence ao outro. É preservar o território interno, onde a identidade pode se consolidar sem interferências constantes. Um ego fortalecido sabe discernir o que é negociável e o que compromete sua integridade. Essa clareza não nasce do orgulho, mas da familiaridade com o próprio mundo interior. Ao estabelecer limites, o indivíduo autêntico não se afasta da convivência, ele a torna mais autêntica. Limites saudáveis, portanto, não são barreiras contra o mundo. São condições para permanecer inteiro dentro dele. Perfeito. Mantemos a mesma linha. Profundidade, fluidez, densidade conceitual e impacto silencioso, sem dramatização excessiva. Quando essa desconexão interna se prolonga, algo essencial começa a se desgastar. A energia vital diminui, o ressentimento se acumula de forma quase imperceptível e surge uma sensação difusa de aprisionamento. Não se trata apenas de cansaço físico, mas de uma exaustão psíquica que nasce da incoerência entre o que se vive externamente e o que se sente internamente. Carl Jung lembrava que o processo de tornar-se quem se é exige delimitação. Essa delimitação não tem como objetivo o isolamento, mas a criação de um espaço seguro, onde o self possa se desenvolver sem ser constantemente atravessado por expectativas externas. Aprender a dizer não com clareza é traçar uma fronteira invisível. É reconhecer onde termina a demanda do outro e onde começa a própria verdade interior. Essa fronteira não precisa ser afirmada com agressividade ou justificativas prolongadas. Ela se sustenta na coerência, em escolhas firmes, em atitudes que revelam respeito por si mesmo. A autoridade genuína não se impõe pelo volume da voz. Ela se manifesta pela consistência entre intenção e ação. Um ego fortalecido distingue o que pode ser negociado daquilo que compromete sua integridade. Essa capacidade não nasce de rigidez ou orgulho, mas da familiaridade com o próprio mundo interno. Estabelecer limites, portanto, ultrapassa a ideia de proteção de tempo ou energia. Trata-se de proteger o processo de individuação, o movimento contínuo de integração entre ego e self. Ao afirmar que sua presença só pode ser oferecida de maneira íntegra quando não há autoabandono, o indivíduo Paulo Littlefield cria as condições para que o autoconhecimento floresça. 7. A verdadeira paz como reconciliação com a sombra. A paz interior, na perspectiva da psicologia analítica, não é fruto da supressão de conflitos ou da manutenção de uma imagem constante de serenidade. Ela não se constrói pela eliminação das tensões internas, mas pela integração consciente das polaridades que compõem a psique. Jung descreveu a sombra como o conjunto de aspectos que rejeitamos em nós mesmos, traços que julgamos inadequados, emoções que consideramos inaceitáveis, impulsos que preferimos não reconhecer. Essas partes não desaparecem por serem negadas, permanecem ativas,
influenciando escolhas e reações de maneira indireta. Muitos procuram aparentar equilíbrio, força ou elevação espiritual. No entanto, quando essa imagem não corresponde a um trabalho interno consistente, transforma-se em máscara. A persona, conceito também elaborado por Jung, cumpre uma função social necessária, mas torna-se problemática quando substitui o contato com o eu mais profundo. Uma paz sustentada apenas pela aparência é instável. Ela exige esforço contínuo para ser mantida e, em muitos casos, encobre ansiedade latente, explosões emocionais inesperadas ou sintomas psicossomáticos. A negação da sombra impõe um custo elevado à integridade psíquica. O caminho proposto por Jung não é o da repressão, mas o do confronto consciente. Olhar para dentro com honestidade implica reconhecer emoções desconfortáveis: raiva, inveja, medo, carência, desejo de controle, sem se identificar totalmente com elas e sem fingir que não existem. Esse reconhecimento não diminui o indivíduo, ao contrário, amplia sua consciência. É no diálogo com essas partes que se compreendem reações automáticas, contradições e feridas antigas. À medida que a sombra é integrada, a psique se torna menos fragmentada. A paz que emerge desse processo não é ausência de conflito, mas harmonia entre forças antes dissociadas. É uma serenidade enraizada na aceitação da complexidade do próprio ser. E essa inteireza, mais do que qualquer aparência de calma, é o que sustenta uma vida verdadeiramente equilibrada. Perfeito. Mantemos a mesma coerência, ensaístico, profundo, fluido e intelectualmente consistente, com impacto pela densidade, não pelo exagero. É essa integração que sustenta uma paz genuína, não uma calma superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas uma serenidade que nasce da aceitação da própria complexidade. A estabilidade interior não surge da eliminação dos conflitos, mas da capacidade de compreendê-los como parte do percurso. A alma não aspira à perfeição, aspira à inteireza. Na perspectiva de Carl Jung, a verdadeira paz emerge quando cessamos a guerra interna, quando deixamos de rejeitar aspectos que nos incomodam e começamos a dialogar com eles. Luz e sombra, força e fragilidade, segurança e dúvida passam a coexistir, sem que uma precise anular a outra. Essa reconciliação é silenciosa, não produz espetáculo, mas é nela que se encontra a liberdade de ser inteiro, não fragmentado entre o que se mostra e o que se reprime, mas integrado. 8. Assumir o controle da atenção como autonomia psíquica. Na psicologia analítica, a atenção não é apenas um recurso cognitivo, ela é um instrumento de transformação. Aquilo que escolhemos observar, consumir e sustentar mentalmente molda gradualmente a estrutura da nossa psique. Tudo o que é repetidamente assimilado, imagens, discursos, ambientes, relações, passa a compor o universo interno. Se essa assimilação ocorre de forma automática, sem discernimento, a formação psíquica torna-se vulnerável às influências coletivas. Quando não escolhemos conscientemente onde repousa nossa atenção, deixamos que forças impessoais decidam por nós. A dispersão constante é um sintoma de fragmentação. Cada interrupção não examinada, cada estímulo absorvido sem reflexão, contribui para a perda de eixo. A mente se habitua à superficialidade e reduz sua capacidade de permanência. Jung associava o processo de individuação à disciplina interior, e essa disciplina começa pela atenção, não uma atenção apressada, mas uma presença sustentada, um estado de observação que permite discernir o que realmente merece ser incorporado. A mente que não aprende a filtrar torna-se receptáculo de ideias prontas, padrões coletivos e arquétipos distorcidos que não correspondem à sua singularidade. Assumir o controle da atenção é, portanto, recuperar a autonomia, é interromper a absorção automática e escolher com intenção. Isso implica criar pausas ao longo do dia,
reduzir o excesso de informação que apenas ocupa espaço mental sem nutrir compreensão, valorizar momentos de silêncio como oportunidade de reorganização interna. Ao educar a própria atenção, o ego cumpre sua função mais elevada: mediar o diálogo entre consciente e inconsciente. Uma atenção mais estável permite reconhecer padrões repetitivos, identificar projeções e acolher emoções antes que se transformem em reações impulsivas. Recuperar o domínio sobre a atenção é recuperar o leme da própria experiência. E, para Jung, esse gesto marca o início de uma liberdade mais profunda. Aquela que não depende das circunstâncias externas, mas da clareza interior. 9. Viver com propósito como escuta do self. Viver com propósito, sob a ótica da psicologia analítica, não se reduz à perseguição de metas socialmente valorizadas. Não se trata de alcançar objetivos impostos ou de cumprir expectativas externas. Propósito, nesse contexto, é alinhamento com o self, essa dimensão da psique que representa a totalidade do ser e que orienta o processo de individuação ao longo da vida. Enquanto o ego tende a buscar reconhecimento, segurança e aprovação, o self orienta-se por sentido. Ele não se manifesta por imposição, mas por inclinação interna. Surge em inquietações persistentes, em interesses que resistem ao tempo, em escolhas que parecem coerentes, mesmo quando não são as mais convenientes. Escutar o self exige disposição para questionar ambições herdadas e expectativas internalizadas. Exige discernir entre aquilo que é resposta ao medo e aquilo que é a expressão autêntica da própria vocação interior. Viver com propósito não significa a ausência de dúvidas ou dificuldades. Significa, antes, caminhar em coerência com a própria natureza. Quando há alinhamento entre ação e essência, a experiência deixa de ser mera adaptação às circunstâncias e passa a refletir um movimento mais profundo de realização. Nesse ponto, a vida deixa de ser conduzida apenas por reatividade e passa a ser orientada por sentido. E é essa orientação que sustenta uma trajetória mais íntegra, mesmo em meio às incertezas inevitáveis. O self não se impõe de maneira ruidosa, ele se manifesta de forma sutil. Sua linguagem não é direta nem lógica no sentido convencional. Ela se expressa por meio de símbolos, intuições, sonhos e inquietações que persistem mesmo quando tentamos ignorá-las. Surge em impulsos criativos que desafiam padrões estabelecidos e em questionamentos que interrompem automatismos. Seguir esse chamado exige coragem. Muitas vezes ele aponta para direções que confrontam desejos imediatos do ego ou expectativas internalizadas da família e da cultura. Nem sempre é conveniente, nem sempre é confortável. No entanto, é na resposta a esse chamado que a vida começa a adquirir sentido mais profundo. O ego, por sua vez, orienta-se para o mundo externo, busca estabilidade, reconhecimento, controle. Ele é indispensável para a organização da experiência consciente. Contudo, torna-se problemático quando assume posição dominante e ignora o diálogo com o inconsciente. Nesse cenário, decisões passam a ser tomadas com base em medo, comparação ou necessidade de aprovação. Gradualmente, instala-se uma dissonância. As escolhas externas deixam de refletir necessidades internas. Vive-se de acordo com expectativas alheias, enquanto a própria inclinação é silenciada. Com o tempo, essa desconexão se traduz em sintomas: ansiedade persistente, tédio difuso, frustração recorrente, sensação de vazio. Jung descreveu esse estado como perda de sentido, um afastamento do self. Não se trata de ausência de conquistas, mas de ausência de alinhamento. Viver com propósito, portanto, não significa aderir a um plano rígido. Significa sustentar um diálogo contínuo com o inconsciente. Esse diálogo se manifesta na atenção aos sonhos, a repetição de padrões que pedem resolução, as emoções que sinalizam desalinhamento. Implica escolher com base em critérios internos
e não apenas reagir a estímulos externos. Jung afirmava que o objetivo da vida não é alcançar sucesso no sentido convencional, mas realizar o self. Essa realização envolve autenticidade e disposição para abandonar máscaras que já não correspondem à própria verdade. Quando há alinhamento entre ação e essência, a existência deixa de ser mera adaptação às circunstâncias. Torna-se jornada, não no sentido de excepcionalidade, mas de inteireza. 10. Transformação como alquimia cotidiana. A transformação proposta por Carl Jung não é dramática nem instantânea. Não se trata de um evento extraordinário que altera tudo de uma vez. É um processo gradual, muitas vezes imperceptível no início, mas consistente ao longo do tempo. Pode-se compará-la a uma alquimia interior, não no sentido literal, mas simbólico. Assim como o alquimista trabalhava pacientemente para transformar a matéria bruta, o indivíduo é convidado a trabalhar seus conteúdos internos de forma contínua. Essa transmutação não ocorre por força de acontecimentos externos, ela se constrói na rotina, nos pequenos gestos repetidos com consciência, reservar tempo para refletir, registrar pensamentos, observar emoções sem julgamento, respirar com atenção. Esses atos simples, quando sustentados, produzem efeitos acumulativos. Em uma cultura que valoriza velocidade e resultados imediatos, tais práticas parecem insignificantes. No entanto, são elas que criam o fogo lento necessário para transformar a desordem psíquica em maior integração. Jung enfatizou a vastidão do inconsciente. Grande parte do que condiciona comportamentos e limita escolhas permanece oculto. Tornar-se consciente desse material é tarefa gradual. Não ocorre por imposição, mas por aproximação constante. Cada momento de observação consciente enfraquece a repetição automática. Cada escolha feita com intenção amplia o espaço entre estímulo e resposta. Essa ampliação é o terreno onde a liberdade começa a se formar. A transformação real não depende de eventos externos extraordinários. Depende da disposição de retornar a si mesmo repetidamente, de sustentar atenção, disciplina e honestidade. É no cotidiano, e não no espetáculo, que a alquimia da alma se realiza. Quando permitimos que as sombras sejam trazidas à luz, inauguramos um movimento decisivo, o da consciência, voltada para aquilo que antes operava no inconsciente. É nesse ponto que a mudança deixa de ser tentativa externa e passa a ser transformação real. Enquanto permanecemos presos a padrões automáticos, repetindo reações, justificando impulsos e vivendo sob o domínio de um ego reativo, a realidade externa inevitavelmente refletirá essa desordem interna. Crises recorrentes, conflitos repetidos e frustrações persistentes não são meros acidentes. Muitas vezes, são manifestações de conteúdos ainda não integrados. Por isso, o trabalho cotidiano, ainda que pareça pequeno ou repetitivo, possui importância estrutural. É no espaço construído pela atenção e pela consciência que o self encontra condições para se desenvolver. A transformação não acontece em gestos grandiosos, mas no intervalo silencioso entre um hábito e outro, na disposição de sentir antes de reagir, na escolha deliberada de agir com intenção. Esse processo requer disciplina, mas também exige compaixão. A psique não se reorganiza por imposição, ela se transforma pela aproximação gradual do que é verdadeiro. Cada avanço, por menor que seja, representa uma reorganização interna, um deslocamento sutil do caos em direção à coerência. Investir em práticas conscientes é participar de uma revolução silenciosa, não social, mas interior. Como em qualquer metáfora alquímica, a matéria-prima precisa ser trabalhada com tempo e cuidado. Não se trata de acelerar o processo, mas de sustentá-lo. A transformação autêntica não depende de eventos extraordinários, ela nasce da coragem de olhar para dentro, acolher a sombra e permitir que a luz da consciência ilumine aquilo que estava oculto.
Quando essa iluminação ocorre, o mundo ao redor se reorganiza não por milagre, mas porque a ação deixa de ser reativa e passa a emergir de uma estrutura interna mais integrada. A jornada da transformação é, essencialmente, uma viagem ao centro do próprio ser. Carl Jung sugeria que tornar consciente o inconsciente amplia a autonomia e possibilita uma vida mais alinhada com o próprio propósito. Cada passo em direção à autoconsciência é uma decisão silenciosa de abandonar velhos condicionamentos e aproximar-se da autenticidade. Resta, então, uma pergunta inevitável. Você está disposto a assumir essa responsabilidade? A mudança começa no instante em que decidimos participar ativamente do próprio crescimento. Se essa reflexão ressoou em você, compartilhe nos comentários qual pequeno hábito consciente pretende iniciar hoje. Inscreva-se no canal Psicologicamente para continuar aprofundando essa jornada e compartilhe este vídeo com quem também pode se beneficiar dessa perspectiva. O crescimento verdadeiro não é espetáculo, é construção, e ele acontece, sobretudo, no interior.